Shalom, shalom a todos vocês. Hoje eu vou estar passando aqui para vocês um estudo que eu montei alguns dias atrás. Esse estudo vai ter duas partes. Vou estar dividindo ele em dois vídeos, né? Para ficar mais fácil de entender, mais fácil de acompanhar, tá bom? A primeira parte, a gente vai falar sobre a importância de se cumprir com aquilo que nós falamos. E o texto bíblico base dele vai estar lá em Josué, capítulo 9, os versos 3 ao 27. Amém? Já a segunda parte, a gente vai falar sobre a importância de exigir aquilo que nos foi prometido. O texto bíblico base dele vai estar lá em Gênesis, capítulo 25, os versos 29 ao 34, e também em Gênesis, capítulo 27, os versos 1 ao 40. Então, iniciando, né, na parte 1, sobre a importância de se cumprir com aquilo que nós falamos, com a nossa palavra. Eu vou dar um exemplo, porém, se você é um leitor assíduo, né, das Escrituras, da Bíblia em si, você vai saber que existem vários exemplos, né, sobre essa mesma questão. Amém? Vamos começar pela introdução. A palavra de uma pessoa tem grande valor diante do Criador. A honestidade e a fidelidade a tudo o que falamos demonstram o nosso compromisso com a verdade e refletem o próprio caráter de Yah, do Criador, em nossa vida. No entanto, a Bíblia também nos alerta sobre a necessidade de ter prudência antes de fazermos promessas ou compromissos, antes de falarmos, né, as coisas, pois depois de feito, devemos cumpri-los independentemente das circunstâncias. Depois que nós falamos, depois que nós prometemos algo, depois que nós nos compromissamos, né, com algo, com alguma pessoa, nós devemos cumprir com aquilo que nós falamos. Nós devemos manter a nossa integridade. Amém? E isso não é apenas para israelita, não é apenas para cristão, não é apenas para muçulmano, não é apenas para pessoas religiosas, mas sim para todo ser humano íntegro, para todo ser humano que deseja ser levado a sério. Amém? Então, o exemplo que eu vou estar dando aqui é o que eu falei que está lá no texto bíblico base, Josué, capítulo 9, os versos 3 ao 27, onde fala sobre a aliança do povo de Israel com os gibeonitas. Então, exemplo, a aliança dos gibeonitas com Israel. Na passagem de Josué, capítulo 9, os versos 3 ao 27, encontramos um exemplo perfeito sobre a responsabilidade de se cumprir com a palavra dada, com a palavra proferida, com aquilo que nós falamos. Os gibeonitas, temendo a força de Israel, usaram uma estratégia para garantir sua segurança. Eles se vestiram com roupas velhas, calçados gastos e levaram pão embolorado para fingir que vinham de uma terra distante, quando na verdade eles eram vizinhos de Israel. Resumindo a história, eles enganaram os israelitas para poder ter segurança, para poder garantir a segurança, a sobrevivência deles. Amém? Sem consultar ao Criador, Josué e os príncipes de Israel deram sua palavra de que teriam paz com os gibeonitas. E isso mesmo sem saber ainda que eram os gibeonitas, tá? Eles estavam sendo enganados, lembre-se disso. 3 dias depois, eles descobriram a verdade, mas, por já terem dado sua palavra, a mantiveram e pouparam a vida dos gibeonitas. Eles, mediante aquele engano, eles deram a palavra de que não iriam fazer guerra com esse povo, pensando que eles vinham de longe, pensando que eles não faziam parte do território ali
que os israelitas estavam conquistando. 3 dias depois, eles descobriram que eram, na verdade, os vizinhos deles, mas como já tinham feito esta promessa, esse compromisso, já tinham falado, então eles se sentiram na responsabilidade, como homens íntegros, de cumprir com aquilo que falaram. Então, quais lições nós podemos extrair desta história? Primeira lição: a importância de buscar a direção de Yah. O erro de Josué e dos líderes foi confiar apenas em sua própria percepção, sem consultar ao Criador. Antes de darmos nossa palavra, antes de assumirmos compromissos, antes de falarmos, né, nós devemos buscar a orientação do Criador, seja através da leitura das Escrituras, seja em oração, ou seja até mesmo nos aconselhando com pessoas que tenham mais intimidade com a Torá, com as Escrituras, com a palavra, mais intimidade com o próprio Criador, né? Falar com um ancião, falar com um líder, amém? A segunda lição que nós podemos extrair dessa história é cumprir com a palavra, cumprir com aquilo que nós dizemos, mesmo quando é difícil, mesmo tendo sido enganados. Josué e os príncipes israelitas tiveram que honrar seu compromisso. Isso nos mostra que, acima de tudo, a integridade do homem em sua palavra deve ser mantida, ainda que em circunstâncias desfavoráveis. Você deu sua palavra, mesmo sem pensar, mesmo sem ter ideia das consequências dessa palavra, você deve cumpri-la. Você deve levar a tua palavra até o final. A terceira lição: as consequências das decisões impensadas. Os israelitas ficaram presos a uma aliança que não deveriam ter feito. Isso mostra que compromissos precipitados podem trazer consequências duradouras e, por isso, devemos ser prudentes antes de darmos a nossa palavra. Então, sempre que você for se comprometer com algo, você tem que ter prudência, você tem que tentar elaborar mil e uma hipóteses do que pode acontecer, de quais serão os resultados disso e pesar na balança se é melhor ou não isso que você está falando, isso que você está prometendo. Tem um mosquitinho chato aqui, hein? Então, por isso, antes de assumir compromissos, reflita se realmente pode cumpri-los. Evite falar impulsivamente ou prometer algo sem ter certeza do que você está prometendo, sem ter certeza das consequências e sem ter certeza também se você conseguirá cumprir. Se deu sua palavra, então cumpra, pois isso reflete o caráter do Criador na sua vida. Se você falou algo, vá e cumpra, porque é assim que você demonstra que você realmente é uma pessoa íntegra perante ao Criador, perante os homens e perante a si mesmo. Consulte as Escrituras, busque em oração ou peça ajuda a um ancião, servo de Yah, antes de tomar decisões importantes. Amém? Então, né, rapidinho, né, um estudo bem sintetizado, porque eu acredito que é algo assim que é muito vasto nas escrituras. Nós temos muitas e muitas e muitas histórias, passagens, muitos exemplos sobre a importância da palavra, né? Sobre a importância daquilo que nós dizemos. Então, não há necessidade de discorrer aqui horas e horas, porque é algo que assim nós já sabemos, como eu disse, né? Independente se a pessoa é israelita, se a pessoa é cristã, se a pessoa é muçulmana, se a pessoa seja lá a religião que ela escolheu para a vida dela, a integridade nas palavras, com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente promete, é algo importante para todo ser humano, independente da crença da pessoa, entendeu? Independente
de qualquer tipo de crença. A integridade naquilo que a gente fala, naquilo que a gente promete, naquele compromisso que a gente faz com alguém, é importante para qualquer cidadão, para qualquer pessoa, independente de religião, de crença ou não, né? É isso aí. Amém? Então, a conclusão. A história dos gibeonitas nos ensina que devemos ser prudentes ao falar e assumir compromissos. Ao mesmo tempo, nos mostra a seriedade de cumprir com a nossa palavra, pois ela tem valor diante do Criador e dos homens. Nossa integridade e fidelidade naquilo que dizemos demonstra o nosso compromisso com os princípios bíblicos e mesmo com os nossos próprios princípios. Alguém que volta atrás naquilo que fala nunca será levado a sério. Aquela pessoa que fala uma coisa e depois volta atrás naquilo que fala, ela nunca vai ser levada a sério, entendeu? Se você é uma pessoa séria, você cumpre com tudo o que você fala. E se você encontra uma pessoa que não cumpre com aquilo que essa pessoa fala, então você já sabe que não adianta levar a sério, né? Nós, seres humanos, nós temos que cumprir com a nossa palavra. Nós temos que ser pessoas íntegras, sérias, saber aquilo que falamos e cumprir com aquilo que falamos. Então eu acredito que o nosso próprio Mashiach, o nosso próprio Messias, Yahushua HaMashiach, Jesus, ele cumpriu com a palavra dele. Ele veio com o compromisso de nos trazer salvação, de nos trazer de volta para ele, né? De nos trazer de volta para a casa de Israel. E ele cumpriu o compromisso dele. Hoje, as pessoas estão de volta, né, para Israel, mas não entenderam ainda. A maioria, 99% dos cristãos são israelitas, que o Messias veio e ajuntou novamente em todo o mundo, né, em várias partes do mundo. Eles ainda não sabem que são israelitas, né, mas eles já estão reunidos em várias igrejas, em vários lugares, eles já estão reunidos, só esperando a volta do Messias, para que aí sim o Messias possa mostrar o que realmente nós somos, mostrar o que realmente cada um é, né? Mostrar realmente de que tribo nós pertencemos, né? A qual tribo nós pertencemos. E aí muito dessa confusão que existe aí no mundo já vai ser findada, vai ter fim, porque nós verdadeiramente saberemos, né, da onde nós viemos e para onde nós estamos indo. Amém? Então, a parte 2 desse estudo vai falar sobre a importância de exigirmos aquilo que nos foi prometido, a importância de receber a bênção, de receber, né, aquilo que alguém nos prometeu, aquela palavra que alguém falou, aquele compromisso que alguém fez conosco. Amém? Então, aqui nós finalizamos a parte 1 sobre a importância de se cumprir com aquilo que falamos. Assim como os israelitas cumpriram com os gibeonitas, mesmo tendo sido enganados, mesmo sabendo que erraram, que eles erraram, mas ainda assim cumpriram com a palavra deles. Foram pessoas íntegras, foram pessoas fiéis, fiéis ao Criador, fiéis às pessoas que eles se compromissaram e, principalmente, fiéis a eles mesmos, com aquilo que eles creem, com aquilo que eles falam, com aquilo que eles são. Amém? Shalom, shalom. Até o próximo estudo, então, o próximo vídeo.